A seguir, Hora da Notícia. Forte aparato de segurança e reivindicações do setor do agronegócio marcaram o primeiro dia da Expo Direto Cotrijal e Não Me Toque. Cuidados para evitar acidentes domésticos com as crianças pequenas. O PF Editora está com edital aberto para publicação de obras científicas. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor e sociólogo Glauco Ludwig Araújo, coordenador da UPF Editora. O trabalho da CUFA, a Central Única das Favelas, aqui na cidade de Passo Fundo. E ainda, para você que gosta de música popular brasileira, hoje tem o quadro Batuque, toda terça-feira, com o Gerson Ponte, da Rádio UPF. Hoje é terça, é 12 de março, é hora da notícia. O primeiro dia de Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque foi marcado pelo forte aparato de segurança, por reivindicações do setor do agronegócio para ampliação de recursos e também de celebração às pessoas que ajudaram no fortalecimento do setor. Veja tudo isso na reportagem. As autoridades que vieram participar da abertura da 20ª edição da Expo Direto Cotrijal chegaram com 1 hora de atraso. Um forte esquema de segurança foi montado para proteger os convidados. Na cerimônia de abertura participaram o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Luiz Augusto Lara, os senadores Luiz Carlos Reins e Lazier Martins, além de deputados estaduais, federais, secretários de Estado e os embaixadores da Nigéria, Gabão, Benim e África do Sul. A feira deste ano contou com a presença do governador eleito Eduardo Leite, pela primeira vez na Expo Direto. O governador ressaltou a necessidade de desburocratizar o Estado e agilizar a liberação das licenças ambientais. Porque quem licencia precisa ter uma visão empreendedora e quem empreende precisa ter a visão também da responsabilidade ambiental. Nós temos a reunião nessa mesma secretaria com diretrizes muito claras de buscarmos agilizar processos de licenciamento em novos formatos, como, por exemplo, a da licença por adesão e compromisso, para que se agilize o processo de concessão de licenças para quem quer empreender no nosso Estado. O presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, destacou a necessidade de ampliar os recursos complementares para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Ele pediu um aporte de 3,5 bilhões de reais, através do Moder Frota, programa de modernização da frota de tratores e colheitadeiras. Mânica agradeceu a presença do vice-presidente Mourão e destacou a força do agronegócio para o desenvolvimento do país. Que a presença do nosso vice-presidente nos orgulha, nos motiva e nós vamos levar esse Brasil ao patamar que ele merece. Disciplina, respeito, organização, menos corrupção, menos Estado, Brasil acima de tudo. Muito obrigado. A grande novidade desta edição é esse espaço aqui, a Calçada da Fama do Agro. Aqui estão gravados os nomes de 20 pessoas que tiveram um papel fundamental para o agronegócio e a Expo Direto. A inauguração do espaço foi logo após a cerimônia de abertura da feira. Os convidados e as autoridades acompanharam a homenagem a cada um dos 20 colaboradores que ajudaram na consolidação de Não Me Toque como a cidade de uma das maiores feiras do setor na América Latina. Dentre alguns dos homenageados, Odacir Klein, o ex-ministro da Agricultura Francisco Turra e o senador Luiz Carlos Reins. A agricultura é o que está dando essa sustentação ao país. Se tem as reservas que o Brasil tem, quase 400 bilhões de dólares de reserva, sabe que isso aí se deve à soja exportada, ao boi exportado, ao frango exportado, ao suíno exportado, ao fumo exportado, enfim, a agricultura de exportação está ajudando o país. Após a cerimônia, o vice-presidente e a ministra da Agricultura concederam uma coletiva de imprensa para veículos aqui da região e do país. General Mourão destacou a importância do agronegócio. O governo tem que trabalhar em 3 áreas que eu considero. É a questão da desregulamentação, desburocratizar, dar mais liberdade de manobra para o empreendedor. A questão logística, que é tanto o transporte como a questão da silagem,
Também podemos trabalhar aí na facilitação do crédito, isso é uma coisa um pouco mais complicada, né? E a própria questão do apoio ao produtor na parte de tecnologia. É isso que o governo tem que fazer. A ministra da Agricultura falou da força do setor para a economia externa do país e disse que terá um cuidado especial com o pequeno agricultor. Atenção especial, o recurso chegar lá na ponta. Não adianta o recurso ficar no meio, nós temos que atender aquele que está lá na terra, que produz, dando a ele. Assistência técnica, que é fundamental, não só o crédito. Assistência técnica e crédito e depois a comercialização. E é isso que nós estamos trabalhando. O Brasil conta com cerca de 5 milhões de produtores rurais. É um segmento que tem ajudado o país a enfrentar a severa crise econômica que se instalou nos últimos anos. A Expo Direto deste ano conta com 534 expositores de diferentes setores do agro, distribuídos em 98 hectares. Na linha da pesquisa e da ciência, a UPF contribui com a feira desde o início. Nós estamos desde os primórdios trabalhando junto, trabalhando com pesquisa, nos inserindo, discutindo os diferentes cenários. E nesse ano, além dos cursos tradicionais, que sempre participam, como agronomia, medicina veterinária, biologia, nós também temos os cursos da saúde que estão trabalhando, protegendo, né, a saúde da nossa grande população aqui. A Expo Direto Cotrijal segue durante esta semana com palestras, exposições e eventos temáticos. Quem optou por fazer o pagamento do IPTU de Passo Fundo parcelado deve quitar a primeira parcela até sexta-feira, dia 15. As guias de pagamento foram enviadas pelos Correios, mas para quem não recebeu, pode emitir a guia pelo site da Prefeitura. O endereço aparece aí na tela. É só entrar ou clicar no link IPTU 2019 na seção destaques da página. Ou também o contribuinte pode obter a guia no banco. Basta acessar a conta bancária e a opção para visualizar o boleto. Outras informações pelo telefone 3311 4222. A UPF Editora está com um edital aberto para publicação de obras científicas. As inscrições encerram no dia 15 de abril e, a partir daí, as obras passam por uma avaliação que é feita por uma equipe técnica num prazo de 60 dias. Quem está com a gente hoje aqui no Hora da Notícia é o sociólogo e professor Glauco Ludwig Araújo, um dos coordenadores da UPF Editora. Professor, seja bem-vindo ao UPF TV. Eu quero começar lhe perguntando qual é, de fato, o papel desta editora que a Universidade de Passo Fundo tem há mais de 20 anos. A editora da Universidade de Passo Fundo ela é uma editora já histórica e das editoras mais antigas dentre as universidades no Brasil. Então ela tem já uma tradição de difusão do conhecimento que é bastante antiga. Para o nosso telespectador poder acompanhar um pouco mais, né, a lógica do raciocínio, as editoras universitárias elas têm uma finalidade que é um pouco diferente das editoras comerciais, porque a editora comercial, ela, entre outras coisas, obviamente está preocupada com a tiragem, o alcance que a obra vai ter, mas para nós o mais central nesse caso, além desse alcance, né, é que ela consiga dar vazão para esse conhecimento que a gente produz nas universidades, de modo que ele possa chegar a toda a população e fazer jus, né, a esse dinheiro que também é investido na nossa formação dentro da universidade. Por isso que uma publicação científica ela é importante não só para quem é o autor daquela pesquisa, para os envolvidos no estudo, ela é importante não só para a editora, mas principalmente para a comunidade. Esse é o principal sentido. Exato, esse é o sentido da universidade mesmo, né? Dela produzir conhecimento que não fique restrito aos seus muros, e esse tem sido o compromisso da Universidade de Passo Fundo e da editora da UPF ao longo dos seus mais de 20 anos, quer dizer, tentar identificar, seja na própria UPF ou em outros autores externos, quais aqueles que têm potencial de trazer esse conhecimento que possa estar ao alcance da população, informando-a e trazendo cada vez mais aqui um entendimento melhor sobre as coisas. Professora, rapidamente, dá para citar alguns exemplos de assuntos publicados pela editora nos últimos anos, alguns temas para a comunidade ter ideia? Por exemplo, nós temos algumas publicações que elas são de cunho mais interno da universidade. Recentemente, a nossa publicação mais nova que nós tivemos
foi do Código de Ética de Conduta de toda a comunidade acadêmica. Um debate que foi feito em diversas instâncias aqui da UPF e chegou-se então a um padrão de conduta que ficou formalizado nesse documento, que a UPF Editora depois ficou responsável em editorar e fazer isso chegar para professores, alunos, funcionários na forma de um livro eletrônico, um e-book. Mas também existem outras obras externas que a gente faz, desde obras de cunho didático, como por exemplo alguns materiais que são usados pelos professores da instituição para trabalhar nas suas matérias, bem como também alguns trabalhos que são resultados de pesquisas prévias, sejam teses, dissertações, que depois elas são readequadas para o formato de livro para que possam ter acesso a uma comunidade maior, vamos dizer seja assim. da área da agronomia, do direito, de todas da as saúde, áreas. de Exatamente. todas as áreas. Quem que pode participar desse edital que está aberto? Esse edital está direcionado para toda a comunidade, incluindo a comunidade externa, tá? Ele tem algumas modalidades de desconto para os professores da instituição poderem publicar com a UPF Editora, que varia de 20% a 50% dos custos que nós teríamos com a editoração, mas para os demais autores que tiverem interesse também o edital é aberto, né? Eles não vão ter o desconto no caso das taxas de editoração, mas o processo de análise do mérito da obra será o mesmo em relação aos professores da casa. Como as pessoas acessam as obras da UPF Editora? Porque até um tempo atrás a impressão ela era física, né? Havia uma impressão da obra. Hoje não necessariamente. Hoje não necessariamente. Desde o ano de 2012, a UPF Editora ela parou de comercializar livros, né? Ela está promovendo ainda as obras, mas ela não faz mais esse trabalho da parte de distribuição e comercialização, que no caso das obras impressas, então, fica a critério dos autores. Qualquer autor que for publicar conosco, seja nesse edital ou em outros que a gente for fazer, ele, ao fazer a sua inscrição, entregar os seus originais, ele vai fazer a opção pela modalidade que ele gostaria que a obra saísse. Seja no impresso, seja no e-book, EPUB, né, as versões digitais, ou em ambos, né? Isso daí ele pode fazer a opção por esses dois casos. No caso, né, se forem obras impressas, a gente prepara todos os arquivos para direcionar para uma gráfica que seja da escolha do autor, ou se for simplesmente a obra eletrônica, daí ela é disponibilizada gratuitamente no site da editora. Bacana que daí todo mundo pode ler, né? Exatamente. Professor, só para a gente fechar aqui, algum outro prazo, alguma outra informação com relação a esse edital que encerra, então, no dia 15 de abril? A informação que a gente tem para todos os autores é que eles vejam com atenção aquelas regras que estão previstas no edital, e em especial ao formato que está sendo solicitado das obras, para não arriscar que depois a obra fique indo e vindo com algumas questões que o autor já poderia ter previsto em relação à adequação teórico-metodológica, linguística e de regras da ABNT para a submissão dos originais conosco. Fora isso, a gente faz o convite para toda a comunidade que participem do edital, que submetam as suas obras, autores daqui ou de fora, para que a gente possa depois, a partir da análise dos pareceres que são feitos por especialistas de cada uma das áreas dos conhecimentos, então ver quais delas elas vão estar como prioritárias ou não, mas essa análise ela toda é feita por pareceristas da área, né? E daí a partir disso é que o conselho editorial, que tem professores da casa e externos, vai decidir então quais das obras então terão sido agraciadas, né, com esse edital que a gente está divulgando. Tá certo. Professor, obrigada pelas informações, bom trabalho. A gente que agradece. Olha, o termo é científico. Injúrias não intencionais no ambiente domiciliar. O que isso significa? Acidentes na infância e, na maioria das vezes, ocorridos dentro de casa. A Sociedade Brasileira de Pediatria estima que as quedas são o tipo de injúrias mais comuns e atingem crianças com idades entre 3 e 11 meses. Agora, outros fatores também merecem atenção. Um deles é o contato com a rede elétrica. Tá gravando já? Criança é por si só curiosa. Gosta de mexer nas coisas, experimentar, explorar o mundo que está à sua volta. E nesse contexto vale tudo, inclusive brincar com as tomadas elétricas. A Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, aponta que nos últimos 5 anos aumentou em 52% os acidentes elétricos, envolvendo crianças no ambiente doméstico.
Sabendo dessa realidade, o Tiago, que é engenheiro eletricista, criou essa tomada anti-choque. Durante a faculdade de engenharia elétrica, eu tive o start de desenvolver uma tomada que tivesse já acoplada um sistema de proteção. E só agora conseguiu aplicar? Na verdade, foram recursos, recursos principalmente financeiros, que o Brasil ele peca nesse quesito para quem está começando. O Tiago seguiu todos os passos para patentear o invento. Homologada para 10 amperes, o sistema tem o diferencial de ter um mecanismo de giro que necessita ser girado a 90 graus e só então empurrado para dentro da tomada. Só assim a tomada fica energizada e pronta para o uso. Tiago levou cerca de 10 anos para registrar o invento e ficou por mais de 2 anos desenvolvendo o mecanismo de segurança da tomada. A gente está com representantes no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina. Para mostrar a ideia. Isso aí, mostrar a ideia, que é um trabalho inicial complicado. Tem que vender a ideia, tem que demonstrar o produto, mostrar os benefícios desse produto, principalmente para os pais, para as crianças. A médica Vânia Sequim trabalha há mais de 20 anos com crianças. A pediatra aprovou a ideia do Tiago. Para ela, a tomada é um recurso que não vai inibir a curiosidade dos pequenos e ainda irá oferecer segurança para os pais e responsáveis. Mas não é só com o choque elétrico que os pais precisam ficar atentos. Por exemplo, eu vou deixar um bebê de 6 meses em cima de uma cama, sozinho, certamente ele vai rolar e vai cair da cama. Eu vou deixar uma criança que está começando a caminhar na frente de uma escada que não tenha segurança, ela certamente vai cair da escada também. Vou deixar uma outra criança muito curiosa, que tem 3 ou 4 anos, na frente de uma janela que não tem grade, que não tem proteção, ela vai querer saltar da janela. Então, sempre a gente tem que ter, o que a gente recomenda é que a gente tenha uma casa segura para a criança, conforme é a idade dela e conforme é o desenvolvimento neuropsicomotor dela. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda aos pais que crianças não devem ter acesso a eletrodomésticos, fósforo e isqueiro. Crianças pequenas não devem entrar na cozinha e, se houver necessidade, precisam ser continuamente supervisionadas. No primeiro ano de vida, as principais causas de internação em hospitais são as quedas, seguida das queimaduras, inalação, sufocação, afogamento e choques elétricos. Ressalta-se assim que essas injúrias físicas elas ocorrem, são muito comuns, ocorrem principalmente no ambiente domiciliar, e na presença dos pais. Por isso que a invenção do Tiago é importante. Com essa tomada, o risco de choque elétrico em crianças de até 5 anos de idade reduz a praticamente zero. São feitos em média de 192 itens que são avaliados. O produto passou em todos, Então esse processo de homologação do Inmetro levou em torno de 1 ano. E além da homologação ali, a gente está oferecendo 10 anos de garantia, Que a gente sabe que a matéria-prima que é utilizada é o que tem de melhor no mercado hoje. A tomada anti-choque vai estar em breve no mercado, a um custo de R$ 35,00 para o consumidor. A gente tem a fábrica aqui em Passo Fundo mesmo, Então a gente tem a capacidade de 250 mil tomadas por mês. Então, a gente tem uma demanda boa aí para suprir as necessidades aí dos comerciantes. Depois do intervalo, a gente mostra o trabalho da CUFA, a Central Única das Favelas, em Passo Fundo. Já voltamos. O agronegócio está no centro dos debates esta semana em função da Expo Direto Cotrijal. Também vai ser pauta do programa Painel hoje à noite. Painel é ao vivo aqui pela UPF TV, o canal 4 aberto e o 14 da NET, a partir das 8 da noite. E ele também tem transmissão simultânea pela rede de rádios UPF. Em Passo Fundo você sintoniza 99.9 e ainda pela página da UPF TV no Facebook. Você pode participar enviando a sua mensagem, sua pergunta, sua consideração pelos números que aparecem aí na tela e também pelas redes sociais.
Com as baixas temperaturas, tempo nublado e chuvoso, até parece que já é outono. Mas a troca de estação acontece mesmo só no dia 20 de março. Veja então na previsão como fica o tempo na quarta-feira e também na quinta. A previsão é de pancadas de chuva para esta quarta-feira, mínima 18 e máxima 24 graus. Na quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e também há previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia, mínima 16 e máxima 27 graus. O novo disco ao vivo dos Tribalistas é o assunto do quadro Batuque desta terça-feira. Comigo aqui no estúdio, Gerson Ponte, da Rádio UPF. Gerson, o lançamento é nessa semana, tudo bem? Tudo bem. Eu tinha falado já de Tribalistas, é que agora tem a novidade da data. É sexta-feira que chega esse material, dia 15. E com uma curiosidade, Thaís, eu acho que o mercado fonográfico do Brasil está perdendo uma oportunidade de entender um pouquinho melhor o público. Esse lançamento é só feito de forma digital. Tem muita gente que gosta ainda do CD, do vinil, enfim. Não acho que todo mundo. Eu acho que o público mais jovem até entende só digital. Só que quem tem mais de 30 aí, talvez gostasse de ter o Tribalistas na versão CD, nem precisa ser vinil. A capa está aí do material e a capa vai estar disponível somente ali para quem vai enxergar esse disco digitalmente. Pode ser que reverta essa ideia, enfim, na sequência vem o DVD, mas o CD está chegando aí no dia 15. Esse material foi gravado na turnê dos Tribalistas, que foi a primeira da história da banda, de abril do ano passado até esse ano. A gravação foi feita em São Paulo, a turnê passou por Porto Alegre, enfim, 250 mil pessoas viram os Tribalistas em todos os shows. O material é muito bom, mas fica esse recado. Acho que é bom ter a parte física de uma obra, né? Vamos ver agora aí o clipe que a Marisa Monte liberou essa semana no seu YouTube, da música Carnavalha, que é quem está puxando o lançamento. Vem pra minha aula que hoje a nossa escola vai desfilar. Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar ninguém. Vem me namorar, vou te namorar não. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. A Portela tem, mocidade inteira, atriz no Império tem, uma vila muito feliz, beija tudo em mim, a porta bandeira, a mangueira tem morena da tradição. Sinto a batucada se aproximar, estou ensaiado para te tocar. Que legal. Gerson, quem quiser ouvir o Batuque na Rádio UPF, quando? Todos os sábados, meio-dia, às 2h. Está feito o convite aí. Obrigada, Gerson. Valeu. Boa semana, bom trabalho. Igualmente. Olha, uma organização brasileira reconhecida mundialmente vem desenvolvendo oficinas há 2 anos em Passo Fundo. Coral e aulas de futebol estão entre as atividades oferecidas pela CUFA, a Central Única das Favelas. Eu gosto de cantar. Cantar e se apresentar. É um sonho desde pequeno, porque é legal. Eu acho que é legal e divertido. A gente viu que a criançada gosta mesmo é de soltar a voz. Essa turma está participando do Coral da CUFA. A Central Única das Favelas foi fundada por grupos de jovens há 20 anos no Rio de Janeiro. Hoje ela tem sede no Brooklyn, em Nova York, e está presente em 17 países. A gente potencializa as comunidades, onde a gente leva a cultura, o esporte, aonde é mais difícil chegar, né? Então esse é o nosso papel, é o desenvolvimento social, através de oficinas, através de campanhas, aulas, palestras, né? E fazer com que o bairro se fortaleça e ele faça parte da mudança, né? A CUFA chegou em Passo Fundo em 2017. As atividades acontecem em parceria com a Escola Municipal Coronel Sebastião Rocha, do bairro Valinhos, e vem contribuindo com a autoestima das crianças. A CUFA, para nós, é um projeto que veio nos ajudar um monte
porque a gente tem muitas crianças com necessidades, né, aquisitivas, então ajuda muito na autoestima deles. As crianças não ficam fora da escola, não ficam vulneráveis, a gente consegue concentrar mais eles na escola. Isso tudo ajuda para nós aqui na escola em todos os sentidos, né? Se você tem uma boa parceria com as crianças, com as famílias, isso ajuda na aprendizagem também. As oficinas acontecem no turno inverso das aulas e há um ano a instituição mantém o coral com mais de 60 crianças da comunidade. E para esse ano tem uma novidade. Cerca de 200 crianças devem ter aulas de futebol. Renovamos o coral agora, tem mais de cerca de 60 crianças no coral e iniciaremos agora a atividade, a oficina de esporte, primeira oficina de esporte da CUFA aqui da cidade, que será o futebol para cerca de 200 crianças aí da escola e do bairro. Promover inclusão social, atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, contribuindo para o desenvolvimento dos jovens e da comunidade. Esses são alguns dos objetivos da CUFA. Eles adoram, as crianças principalmente gostam muito do coral, das pequenas apresentações que a gente faz pelo bairro, pela cidade, pela comunidade, em outros lugares que a gente já foi também, dentro do Rio Grande do Sul. Eles estão gostando muito. É uma parte de valorização para eles, né? O objetivo da CUFA é mudar a realidade das pessoas, das famílias, de forma positiva, envolvendo as pessoas e toda a comunidade nessa atmosfera de cultura e esporte. A gente agradece de coração, porque é uma luz no fim do túnel para eles. É que a gente quer crescer, e quando cresce é voltar no início, porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. O programa de hoje fica por aqui. E você pode acompanhar também o conteúdo produzido pela UPF TV pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!